chegamos a mais um momento de umas pequenas reflexões que tem como tema a semente é para todos. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Essa passagem bíblica nos diz que Deus não faz distinção entre os seus filhos e filhas. Para Ele, todos nós temos os mesmos direitos e recebemos as mesmas graças e bênçãos todos os dias. Por isso que não tem sentido esses lamentos. Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus me esqueceu, eu não sou uma pessoa abençoada. Agora, se esses tipos de lamentos não têm sentido, por que pensamos assim? Será que a culpa é mesmo de Deus? Ou se somos nós que não correspondemos às suas graças e às suas bênçãos? Todos os dias, Jesus nos convida a um passeio com Ele. Esse passeio pode ser em casa, durante as tarefas domésticas, na escola, no trabalho, em um seminário, em um encontro com os amigos, em qualquer lugar. Durante esse passeio, o que fazemos? Simplesmente, Ele nos pega pela mão e nos propõe a semear a boa nova, isto é, a amar. Nos evangelhos de Mateus e de Marcos, Jesus nos conta a parábola do semeador. Confira em Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23 e Marcos capítulo 4, versículos de 3 a 9. Ele nos apresenta um semeador que sai para semear e durante a semeadura, algumas sementes caem na beira do caminho, outras em terrenos pedregosos, outras em espinhos e, por fim, outras que caem em um bom terreno. Três figuras nessa parábola nos são bastante conhecidas. Uma é a semente, que representa a palavra de Deus. A outra é o semeador, que representa o próprio Jesus. E por último, temos os terrenos, que representam os nossos corações, isto é, cada um de nós. Deixar cair a semente em qualquer lugar não representa desleixo por parte do semeador, mas nos quer dizer que Deus derrama sobre nós indiscriminadamente, todos os dias, independente do que somos, fazemos ou cremos, as suas graças e bênção. Agora, o que acontecerá com essas graças e bênçãos quando caírem nos diversos terrenos? Isso vai depender da nossa proximidade com Deus. Logicamente que aqueles que estão fora da igreja, ou se diz não ter um referencial religioso ou uma crença religiosa, terão dificuldades de acolher as graças e as bênçãos vindas do céu, porque não saberão identificá-las. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Já para os que seguem a Cristo, tudo é compreensível, mesmo os que não venham a entender de imediato,
mas depois, logo tudo se clareia. A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 11. O semeador é Jesus. A semente é a sua palavra e o terreno é o nosso coração. O semeador já conhecemos muito bem. A sua palavra, podemos dizer que procuramos meditá-la e colocá-la em prática. Mas o nosso coração não o conhecemos tão bem como deveríamos. A semente é lançada, umas caem pelo caminho, outras em terreno pedregoso, outras em espinho e outras em um bom terreno. O que tudo isso significa? Pelo caminho, significa que a palavra foi anunciada a uma pessoa dispersa, que vive no mundo da lua, em um mundo de sonhos e fantasias. O que acontece quando a palavra aproxima-se dessa pessoa? O vento vem e a leva consigo. Os pássaros vêm e as pegam e comem. No fim de tudo, nada chega àquela pessoa. Ela não consegue absorver nada, não consegue lhe penetrar. O coração não se abre ao externo, está puramente voltado para si mesma. É um coração impenetrável, insensível, nada lhe comove, porque não se sensibiliza com as situações dos outros. É um forte candidato às ações do maligno. Em um terreno pedregoso, significa que essa pessoa até que tem um pouco de abertura, mas é tão superficial que as coisas lhe chegam, mas não se aprofundam. É isso que acontece com a palavra quando chega em um coração como esse. Ela consegue até entrar nele, mas não passa da antessala. É um coração duro, cheio de mágoas, de lamentos, de sofrimentos, de angústias, de situações mal resolvidas e não perdoadas. Um terreno cheio de espinho significa que essa pessoa tem uma grande abertura, porém não consegue distinguir entre o bem e o mal. Tudo para ela tem o mesmo valor, tanto faz esse ou aquele. O seu coração, apesar de abrir-se à palavra de Deus, não consegue desapegar-se das coisas do mundo. Está cheio de preocupações, inquietações, desejos, ansiedades. Além de tudo isso, ainda tem as riquezas que o sufocam, sejam elas materiais, de ideias ou espirituais. O bom terreno representa uma pessoa livre, nada lhe atormenta, lhe distrai e lhe confunde. O seu coração está sempre aberto ao novo e a tudo aquilo que constrói. Essa pessoa acolhe a palavra de Deus, a medita, interiorizando-a e, por fim, a anuncia, produzindo os frutos em abundância. A palavra que cai no bom terreno, ela cumpre o seu dever de produzir frutos, como diz a própria parábola de 30, 60 e 100 por 1, confirmando assim o que diz o profeta Isaías. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e as fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículos 10, 11. A parábola do semeador nos diz qual é a nossa missão aqui na terra: anunciarmos a boa nova. Todos os dias somos convidados a fazer isso. Sabemos, e isso nos foi dito, que o nosso campo de ação não é nada confortável, não é um mar de rosas. Eis que vos envio como cordeiros para os meios de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Cada campo de ação tem a sua particularidade. Por exemplo, na nossa casa
Evangelizar entre os nossos não é nada fácil. Muitas das vezes somos incompreendidos, não aceitam as nossas posturas, nos criticam. Pois é, tudo isso acontece porque o mundo é hostil à palavra de Deus e nós não podemos ficar escolhendo um ambiente menos hostil ou quase perfeito para evangelizar. A nossa tarefa é de levar a todos a boa nova. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ninguém deve ficar de fora desse anúncio. Por fim, não devemos ficar preocupados em qual terreno iremos semear, porque, como nos diz a parábola, a semente é lançada a todos. Cabe a cada um que a recebeu fazer a sua parte, se for capaz. Os frutos são resultados dos nossos esforços em semear, mas não somos nós que fazemos frutificar. Esse resultado não depende de nós, somos apenas instrumentos na mão de Deus, anunciadores do seu reino. É Ele, o Senhor de todas as coisas, que faz todo o resto. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Marcos capítulo 4, versículos 26 e 27. Anunciemos sem cessar a boa nova, onde estivermos. Não percamos nenhum momento, não vamos deixar nenhum minuto na ociosidade. Vamos aproveitar para amar sempre. É amando que semeamos a palavra nos corações dos irmãos, porque, como já se diz há muito tempo, um exemplo vale mais que 1000 palavras. Marcos Laurentino. Chegamos ao final de mais um momento de umas pequenas reflexões que teve como tema A Semente é para Todos. Agradeço a todos aqueles que já se inscreveram no canal e que compartilhem essas mensagens com outras pessoas. Peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam e deixem também, esse pedido é para todos, e deixem o seu joinha, assim podem nos ajudar a manter o canal ativo, pronto para receber mais e mais reflexões. Que o nosso Pai eterno, rico em bondade, misericórdia e amor, nos dê um excelente dia. Amém.